Meus irmãos, hoje está conosco o reverendo Jackson, a convite do reverendo Ellerson, que também hoje está pregando na Vila Fiore, a convite dos irmãos lá. Convido o reverendo Jackson, conhecido de todos aqui, que esteja tomando a frente. Obrigado. Graças e paz, queridos irmãos. Agradeço a Deus e à igreja pelo privilégio de estar mais uma vez aqui com os irmãos, refletindo na palavra do Senhor. Um dia diferente na nossa caminhada como cidadão brasileiro, onde algumas coisas estão acontecendo por aí que chamam a atenção de todos nós, mas hoje eu gostaria de desviar essa atenção de vocês dessas coisas para falar sobre a casa do Senhor. A casa do Senhor, não necessariamente a casa do Senhor espiritual, que é o nosso corpo, e vamos falar um pouco sobre ela, mas a casa do Senhor, o templo físico. E, para tanto, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir no primeiro texto que nós vamos estar tratando nessa noite, que é o texto de Salmo 26, versículo 8. Vamos ler alguns versículos ao longo da reflexão, porém, este será o primeiro. Salmo 26, versículo 8. Eu amo, Senhor, a habitação de Tua casa e o lugar onde Tua glória assiste. Ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas. E apesar da falibilidade do pregador que Tu possa usar para falar ao Teu rebanho nesta noite, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo, acho que já falei isso da outra vez que estive aqui com os irmãos, uma época em que tem surgido alguns movimentos estranhos para nós que somos crentes mais antigos. Eu tenho 56 anos, quando me converti tinha 16 anos de idade, e mesmo apesar dessa conversão aos 16, já frequentava a igreja desde criança, porque eu fui batizado na infância na Igreja Presbiteriana de Mesquita em 1967, tem tempo. E eu ia na escola dominical, sem ser convertido, participava da escola dominical e algumas coisas, mas só fui me encontrar com Cristo aos 16 anos de idade, de verdade. Tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, filho de crente, cretino é. Precisa se converter para ser crente ou crentinho. Então há um movimento estranho em nossos dias, estranho a mim, pelo menos, que sou um pouco antigo aí na igreja, tem gente talvez mais antiga que eu por aí, que é um movimento do qual eu quero chamar a atenção para ele hoje, para refutá-lo no texto, que é o chamado movimento dos desigrejados. Certamente os irmãos já devem ter ouvido falar, se não todos, a maioria, sobre esse movimento, onde as pessoas não querem mais estar presentes nessa igreja, não querem ter vínculos com a igreja física, a igreja militante. Nós sabemos que há duas definições para a igreja triunfante, que são todos aqueles de fato convertidos, que Deus sabe quais são, que já existiram, que existem, que existirão. E temos a igreja militante, que são as denominações que militam, no nosso caso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais particularmente a Igreja Presbiteriana de Votorantim, igreja militante. Mas tem algum grupo de pessoas que acham que pertencer a essa igreja militante é algo que não é correto. Então, não confundir desigrejados com os desviados. Antigamente chamava-se de desigrejados os desviados, mas não é o caso. Os desviados são aqueles que não congregam a igreja nenhuma em lugar nenhum. Os desigrejados resolveram se reunir de casa em casa. Não tem pastor, não tem liderança, se reúnem hoje na casa de um irmão, outro na casa do outro irmão, não querem vínculo com a igreja. Há quem diga que não querem esse vínculo para não se comprometer com entregar dízimo e oferta, com ajudar com a manutenção da casa do Senhor, ou não se comprometer fisicamente de estar ali. Porque uma vez que esse compromisso é estar na casa dos irmãos, hoje eu não quero ir e quero ficar em casa. Uma outra coisa aconteceu por causa da pandemia foi que nós começamos a transmitir os cultos online. E essa transmissão dos cultos online tem feito muitas pessoas ficarem em casa, talvez algumas estão me assistindo nesse instante. E aí, durante um pouco mais de um ano, quase 2 anos, as pessoas foram se acostumando a ficar em casa, e a crítica não vai a ninguém em particular, porque nós também o fazemos na nossa congregação, não é lá, mas a crítica vai àqueles que se acomodam em relação a isso e não vêm à casa do Senhor. Até desconsideram
a possibilidade de vir novamente frequentar a casa do Senhor, porque acabam ficando num certo e cômodo conforto do seu lar, abre aspas, para esse conforto. A casa de Deus nós sabemos que somos nós somos santuário da casa do Senhor, do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, 16, já deixa isso bem claro para nós. Contudo, o lugar de adoração, chamado templo, são as construções que nós chamamos de igreja, de templo, para que ali juntos possamos confabular sobre as coisas do Senhor, sobre doutrina, e ali fazermos aquilo que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, onde há uma ordenança bíblica para nós: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Há uma ordenança bíblica para nós, temos que congregar. Mas esse congregar não está só ali no texto de Hebreus 10, 25. Será que nós amamos a casa do Senhor? Será que nós temos prazer em estar na casa do Senhor? Eu sou muito suspeito de falar, porque há 27 anos atrás, quando eu casei, eu fui à lua de mel em Angra dos Reis. Todos os dias, ficamos 7 dias em Angra dos Reis, todos os dias da nossa lua de mel, à noite nós fomos à igreja presbiteriana de Angra dos Reis, ou a de Mambucaba, que é uma cidade mais próxima. Aí o pastor não estava presente, me pegaram um dia lá da semana para ir fazer visita no hospital com os presbíteros, eu acabei indo também, eu e a esposa, recém-casados. Nós gostamos de igreja. Há uma coisa, eu sei que Deus não habita em tijolo, feito por mãos humanas, eu sei disso. Mas aqui nesse lugar nós nos encontramos e louvamos ao Senhor. Eu amo a casa do Senhor. Quando tiro férias, já tem 5 anos que eu não tiro férias pastorais. Eu estou 5 anos direto na obra, por opção particular. Estou errado. A gente tem que parar para descansar um pouco. Enquanto descansa, carrega pedra, mas parar para descansar um pouco. Mas todas as vezes que eu tirava férias, eu estava indo a uma igreja, ou presbiteriana, ou Assembleia de Deus, ou Batista, mas estava sempre indo na casa do Senhor. Talvez vocês vão estranhar de eu falar de Assembleia de Deus, mas que no Rio de Janeiro a gente fazia muito trabalho junto, presbiteriano com a Assembleia de Deus, quando se tratava de evangelização. E lá no Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus é muito próxima à igreja presbiteriana é muito próxima à Assembleia de Deus. Mais próxima do que a Batista, mais próxima do que outras denominações reformadas, no que tange a evangelização. Há um carinho muito grande entre os pastores, não sei por que isso aconteceu, né? E uma coisa que não nos desviamos de nossas doutrinas, mas caminhamos juntos com a evangelização. Mas amamos a casa de Deus. Vamos ver o que o livro de Salmos fala sobre o amor à casa de Deus. Em primeiro lugar, eu quero tratar que a casa de Deus é um lugar para toda a vida. Há um texto em Salmo 27, versículo 4, que diz: uma coisa peço, Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Hoje nós nos reunimos aqui na casa do Senhor em templos de alvenaria, tijolo, concreto e coisas assim, mas nós sabemos que nós, mesmo quando sairmos aqui, vamos estar na casa do Senhor, que é o céu. Literalmente a casa do Senhor, lá onde nós vamos estar glorificando ao Senhor. Então a casa do Senhor é um lugar para toda a vida. Se eu não tenho vontade de estar aqui na casa do Senhor, nessa terra com os meus irmãos, eu vou ter vontade de estar lá? Se eu não tenho vontade de estar aqui sendo abençoado e abençoar a vida de todos os irmãos, o trânsito religioso é um fenômeno mundial que tem levado pessoas a trocarem de igreja de tempo em tempo. Hoje estão aqui, amanhã estão acolá. Quando muda da própria denominação, no meu caso, eu saí do Rio de Janeiro e vim para cá, mas estou dentro da própria denominação, ainda é uma coisa tranquila, mas e não estou falando de uma mudança de alguém que saiu de uma denominação e foi para outra porque achou que ali ele estaria mais próximo da palavra. Eu estou falando de pessoas que um mês está numa, no outro mês está outra, 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 daqui a pouco passou por 10, 15 denominações e nenhuma delas prestou para ele. Então, a gente sabe, esse trânsito religioso que acontece é um fenômeno mundial, não é só aqui no Brasil, mas a palavra de Deus nos ensina que devemos viver para sempre na presença de Deus. O salmista declara no Salmo 23, 6 assim: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Obviamente que eu sou um pastor presbiteriano reformado, 28 anos de ministério, já há 40 de convertido, já há 56 de batizado na igreja, mas eu entendo claramente
que apesar das nossas diferenças doutrinárias, onde há um lugar onde o Evangelho está sendo pregado em nome do Senhor Jesus, é casa do Senhor. Desde que esse Evangelho esteja sendo pregado à luz da palavra de Deus, é casa do Senhor. A gente precisa compreender que a casa de Deus é um lugar para toda a vida. Hoje, nós estamos aqui ao lado de pessoas que pensam iguais a gente. É muito bacana. Mas nós vamos estar no céu com pessoas que vão ter pensado ao longo dessa vida inteira diferente da gente, mas é a casa do Senhor. Eu quero estar lá. E às vezes, dentro da própria denominação, minha esposa hoje, quando eu saí de casa, minha esposa não me acompanhou porque a pressão dela subiu, ficou em casa. A pressão dela subiu, a glicose da minha filha desceu. Então, a minha filha ficou com uma hipo, minha esposa cuidando dela, e a minha filha com hipo cuidando da minha esposa, que a pressão subiu. Eu dei remédio a todo mundo, fiquei, quando melhorou um pouquinho, por isso cheguei um pouco em cima do laço aqui, né, correndo. Mas a minha esposa me mostrou, antes de eu sair de casa, uma igreja lá do Rio de Janeiro, eu acredito que seja de coisas de lá, aqui em São Paulo e especialmente em Sorocaba não vai ter essas coisas, mas uma briga que houve lá no grupo da SAF, no aplicativo, porque alguns iriam votar em determinado candidato e outros iam votar em outro determinado candidato. E brigaram no grupo. Aí você fala, não estou falando de outras denominações, estou falando de presbiterianos. Presbiterianos. E tem muita gente que deixa de vir à casa do Senhor por causa dessas coisas. Não, nem doutrina é. Então, a casa de Deus é um lugar para toda a vida. Não adianta você falar, eu não vou hoje, eu não vou amanhã, eu não vou mais. Porque se eu não congregar aqui, eu não congrego lá. Vocês entendem? Segundo lugar, a casa de Deus é um lugar de glória. Salmo 29, versículo 9 diz, no seu templo tudo diz glória. Deveria ser assim. Se estamos na casa do Senhor, primeira pergunta do breve catecismo, qual é o fim principal do homem? Glorificar Deus, ter prazer nele para todo sempre. Então você observa, estou na casa do Senhor, tudo aqui diz glória. Eu gosto de dizer glória a Deus. Eu gosto de dar glória para o Senhor. Está cantando o louvor do hino no piano, glória a Deus. Está cantando o louvor, glória a Deus. Pedir perdão a Deus pelo meu pecado. Senhor, glória a Deus, porque o teu perdão me alcançou. A casa de Deus aqui tudo diz glória. Tudo, quando a gente fala tudo diz glória a Deus. São as nossas ações, os nossos gestos, a nossa oração, o nosso louvor. A nossa postura tem que dar glória ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor, dê glória ao Senhor. Então a casa de Deus é um lugar de glória. O tabernáculo feito por Moisés, como o templo construído por Salomão, eram esplêndidos. Madeira de acácia, pedras preciosas, coisas tremendas, né? Era para marcar não só a vida espiritual, mas também a mente e o coração daquelas pessoas. A casa do Senhor era um lugar esplêndido. Essa igreja é linda. Minha filha casou aqui, né? De uma cerimônia privada, mas casou aqui. Aí eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Eu toquei a marcha nupcial, depois corri para entrar com a minha filha. Uma coisa minha... Como é que pode isso? Fizeram uma montagenzinha lá, né? Mas aconteceu. O reverendo Erson teve essa ideia mirabolante. Eu não... Obviamente que eu me emocionei, errei a beça ali tocando a música, mas o fato é de que, mesmo naquela cerimônia privada, estávamos aqui dando glória a Deus. O coral ensaia ainda, né? Durante a semana. Não está ensaiando? O coral? No ensaio está dando glória a Deus sexta-feira. Na quarta-feira, no culto de doutrina, está dando glória a Deus. A irmã, quando está limpando a igreja, minha mãe foi zeladora da igreja presbiteriana de Mesquita por 7 anos. A irmã, quando está limpando a igreja, está dando glória a Deus, porque está limpando a igreja, mesmo que ela esteja calada. Minha mãe era zeladora da igreja, eu ia lá ajudar ela a limpar a igreja. Eu ia limpar a igreja cantando, quão amáveis são os teus tabernáculos, e passando pano no banco. Lá não tinha essa almofadinha, não, era um banco antigo, meio pesado, a gente tinha que afastar ele para lá e para cá, né? Isso aí deve ser pesado também, que é grandão, mas a casa do Senhor tudo diz glória. A gente vai olhar para o irmão e dizer, puxa irmão, que bom te ver, glória a Deus. Você estava doente, veio à igreja, venceu a enfermidade, glória a Deus. Ah, você está mal, mas veio aqui pedir bênçãos a Deus, glória a Deus. Tudo diz glória nesse lugar. Nossos templos devem ser lugares bonitos e bem cuidados, e a irmã faz isso com muito carinho. A dedicação que damos ao lugar de oração, no dia do ensaio, no dia da reunião de oração, no dia do culto de doutrina, são coisas que abençoam e dão glórias ao Senhor. O profeta Ageu marca e nos ensina que temos que cuidar da casa do Senhor. Contudo, a marca maior de nossas igrejas, o que mais faz essa igreja ficar bonita, é a presença de Deus.
É a presença dele. Porque se não for ele nesse lugar, a glória é do homem. A glória é daquele que se esmerou para fazer bem, a glória é daquele que se esmerou para cantar bem, a glória é daquele que se esmerou para trazer alguma coisa, uma poesia bonita ou coisas parecidas, ou que pintou a igreja, ou que usou o projetor e coisas assim. Mas a glória não é nossa, a glória é dele. A marca maior é a presença dele. Pouco adianta um salão luxuoso para um evento social, pouco adianta um templo bem enfeitado, músicos dedicados, se nesse lugar Deus não estiver presente. Mas quando Ele está presente, corações se quebrantam. Quando Ele está presente, corações se sentem tocados pelo amor dEle. Quando Ele está presente, nós nos dedicamos a Ele e sentimos que alguma coisa diferente está acontecendo dentro de nós. Você sente a presença de Deus na sua igreja? Se você sente, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Em terceiro lugar, a casa de Deus é um lugar de misericórdia. Nós tivemos aqui um momento de contrição. Olha o que diz no Salmo 48:9. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Todas as liturgias reformadas, particularmente, mas eu entendo até que em outras, de um jeito diferente, mas em outras igrejas, toda liturgia tem um momento onde nós pedimos perdão a Deus. Toda liturgia tem um momento que a gente clama pela misericórdia de Deus. A casa de Deus é um lugar de misericórdia. O camarada apronta toda, a semana toda, e quando ele entra na igreja, que canta aquele louvor, sem sofrimento te causei, ó Deus. Aquilo chama a atenção, né? Puxa vida, aquilo que eu fiz que eu não deveria fazer. Aquilo que eu não fiz que deveria ter feito. Ah, Senhor. E aí, introspectivamente, e aí naquele momento em que ele ou ela, falando muito dele, mas ele ou ela, pode olhar para dentro de si mesmo, sozinho, sem ninguém saber, ele ali fala, Senhor, me perdoa, e Deus, que importa saber, lá do céu, derrama sobre nós uma chuva de misericórdia, e nos alcança com seu perdão, e que sensação maravilhosa é o perdão de Deus. A sensação de que pequei, ela é horrorosa, certamente todos vocês já experimentaram essa sensação, ela é horrível. Puxa vida, pequei. Puxa vida, eu fiz algo que não agradou ao Senhor. É horrível para o crente, para aquele que é salvo, isso é terrível. Mas a sensação da misericórdia é algo revigorante, refrigerante em nós. Ah, que gostoso que é poder ser alcançado pela misericórdia do Senhor. Misericórdia significa perdão e compaixão. Muitas igrejas se enchem de regras que fazem as pessoas que estão em falta de alguma coisa. E aí eu vou citar um caso aqui que eu achei um tanto quanto estranho, que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Essa semana eu estava ouvindo um líder de uma denominação muito conhecida aqui em Sorocaba. Lá no Rio de Janeiro quase não tem essa denominação, mas aqui em Sorocaba tem muito dessa denominação, por isso não vou dizer o que é. E o líder estava repreendendo isso num culto, repreendendo alguém que chegou na igreja barbudo e que não podia entrar, nem participar da ceia, e nem tocar, e nem orar, e nem ler a Bíblia publicamente, enquanto não fizesse a barba. Estou vendo aqui um bocado de barbudo aqui, ó. Naquela igreja, o pastor Elerson, então, que tem uma barba assim, de lenhador, né? Não ia nem entrar naquela igreja. Agora, onde está escrito isso na Bíblia? Pelo contrário, se você for seguir o Antigo Testamento em relação a isso, lá está dizendo que não devemos passar navalha sobre o nosso corpo. Alguns ficam ruins de barba, no meu caso, não fico lá muito bem, até porque a minha barba é dura e cheia, né? Dura de crescer e cheia de falha. Mas o fato é de que não tem na Bíblia isso. E aí, regras, são regras humanas, de homens, não são regras da palavra do Senhor. Mas a casa do Senhor é um lugar de misericórdia. Estávamos uma ocasião na escola dominical, na igreja presbiteriana de Vila Norma, uma igreja, a última igreja que eu pastorei no Rio de Janeiro, uma igreja maravilhosa. Que igreja, sinto muito saudade daqueles irmãos. A gente se fala até hoje, assistem o culto da congregação Ebenezer até hoje, online, para poder a gente matar essa comenta, a gente mata a saudade um do outro lá. Sempre que eu vou lá, eu visito todos os presbíteros dessa igreja, porque são meus amigos. Um deles se converteu num sermão de quando eu pastoreava ainda a igreja de Nilópolis, outra igreja, num culto no lar. Tacava pedra na igreja. Esse presbítero, hoje presbítero, tacava pedra na igreja. Literalmente, viu? Não é figuradamente, tacava pedra na igreja. Se converteu, hoje é um presbítero da igreja. Está lá. Então, a gente sabe que
essas pessoas que vivem seguindo regras, não vão a lugar nenhum. Casa do Senhor é um lugar de misericórdia. Entrar na casa do Senhor, experimentar a misericórdia. Sim, estava falando, entrei na escola dominical com os presbíteros, entrou um ser que eu, no primeiro momento, não sabia se era homem ou se era mulher. Eu digo um ser porque estava bem paramentado. Aí chegou, pediu perdão por estar daquele jeito, falou que era um homem, aí podemos identificar que era um homem, mas havia colocado silicone e tudo mais, e estava bem feminino. E aí disse que tinha sido criado na igreja, Assembleia de Deus, e que se desviou por algum momento do caminho, porque estava seguindo aquelas a homoafetividade, né? A ideologia de gênero, e que ele estava se sentindo muito deprimido, arrependido do que fez, e estava voltando para Pernambuco e queria que nós orássemos por ele. Não queria dinheiro, não queria nada, queria só uma oração para que Deus fortalecesse. E a gente orou por ele e o abraçamos. E aí eu vou confessar, beijei aquele transexual, com todo o carinho do mundo, no rosto, é claro. E saiu dali dizendo que experimentou um pouco de amor, de carinho, afeto, e que naquele lugar havia misericórdia. Como é revigorante a misericórdia do Senhor na nossa vida. E eu espero, em nome de Jesus, que aquele irmão tenha encontrado seu caminho no Senhor. Dali, depois, não soubemos uma notícia, aquele fato parece que foi para Pernambuco. E nós olhamos nesse sentido que a casa de Deus é um lugar de misericórdia. Não só de Deus em relação a nós, mas de nós em relação aos nossos irmãos. Às vezes ficamos guardando ressentimento no nosso coração por alguma coisa que o irmão fez e que ele de repente nem percebeu o que fez e que magoou a gente. Eu durante muito tempo fui assinante da revista da SAF e saiu um pensamento da revista da SAF que dizia o seguinte, que o rancor e o ressentimento é um veneno que eu bebo querendo que o outro morra. Quem está bebendo sou eu. Sou eu que vou empacotar. Isso vai matando a gente por dentro. Mas aqui na casa do Senhor é um lugar de misericórdia. É um lugar de perdão. Tanto Deus ser alcançado pelo perdão do Senhor, quanto Deus expressar misericórdia. Se você ler a carta de João, as 3 cartas, mas sobretudo a primeira carta de João que fala sobre amor, lá vai estar dizendo que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão que vê, que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que vê, é mentiroso, ainda tenta chamar Deus de mentiroso. Então, nesse universo, aqui é lugar de misericórdia. O templo é lugar de misericórdia. Em quarto lugar, me perdoe, o sermão fica um pouco longo, eu estou até preocupado que após o culto eu não vou poder falar com os irmãos. Eu vou sair daqui, vou para o culto lá na Ebenezer ainda, e lá começa às 19h30. E sou eu que monto o projetor. Então eu posso ser responsável pelo atraso do início do culto lá também. Então tentarei. Também não posso interromper o que Deus tem para falar para nós hoje no meio do caminho sem concluir, né? Em quarto lugar, diz que a casa de Deus é um lugar de cuidado. Salmo 69:9. O zelo da tua casa me consumiu, diz o texto. O zelo da tua casa me consumiu. O tabernáculo e o templo eram guardados 24 horas por dia. Havia escala dos levitas para ministrar adoração ininterrupta. A gente às vezes fala da tribo de Levi, acha que eram só, os levitas eram os sacerdotes, pregadores. Hoje até gente que chama os músicos de levita, embora que os levitas também eram músicos, mas não eram só isso. Os levitas eram que cuidavam do templo, então eles pregavam, eles tocavam, eles limpavam o banco da igreja, do templo, os assentos, as tendas, né, eles cuidavam da limpeza, da ordem, da organização, os diáconos faziam o serviço da diaconia, da administração. Não era só pregar, não era só ser músico, tocar, eu imagino que instrumentos propícios para aquele momento, mas os levitas eram aqueles que ficavam lá em turnos, até de vigia em oração, até de vigia das coisas do templo, porque tinham coisas preciosas lá no templo. Eram tantas as funções que foi preciso de muita gente envolvida, por isso que o salmista fala do zelo, o zelo para a casa de Deus. Muitas igrejas têm uma agenda cheia de programações, levando os seus membros àquilo que nós chamamos de ativismo religioso. Aqui na região eu fiquei um pouco
mal acostumado, né? Vamos dizer assim. Porque lá nós temos nosso presbitério que até dezembro, pelo menos, eu acho que eu vou estar atrelado, né? O presbitério daqui, acho que não sei se o conselho já falou para a igreja. Então, o presbitério daqui nos ouviu, nos aprovou para transferir aqui para a região, mas lá nós somos 11 igrejas no presbitério de Mesquita. As 11 igrejas têm todos os departamentos. SAF, o PH, o MP, o UPA, o CP, ainda tem departamento de música, nós temos coral do presbitério, e somos igrejas que às vezes estão a 2 quilômetros de distância uma da outra. Então é muita atividade, muita atividade. São 11 igrejas, 2 congregações que estão quase do tamanho de igreja, vão ser organizadas em breve. Então há muita atividade, é uma correria. A gente não consegue, às vezes, estar presente em todos os trabalhos das 11 igrejas, mas a gente se esforça, os pastores e presbíteros, para estar lá. A Federação de UCPs, ela é vibrante naquela região. As crianças são... Lá, a igreja que eu pastoreava, a igreja de Vila Nova, ficava num lugar de risco, né? Não tinha muito aquilo que você chama de biqueira aqui, lá nós chamamos de boca de fumo, havia muito em volta. Já teve ocasião de eu chegar de carro para a igreja que tinham botado barricada na rua, e como cheguei com o carro e era uma via principal para entrar na rua da igreja, eu tive que parar o carro e lá rapidamente jogar toda a barricada para o canto, e a rapaziada do movimento estava lá. Ei, pastor, algum problema? Perguntaram para ele. Eu falei, não, nenhum problema. Se vocês têm algum problema, ali é a igreja ficava a 30 metros. Vamos lá comigo, vamos lá agora comigo. Não, pastor, não, agora a gente vai não, outro dia a gente vai. Então, tudo com fuzil na mão. Aqui vocês não veem isso, né? Porque é um lugar pacífico, né? Tranquilo, graças a Deus. Não acontece absolutamente nada parecido. Mas lá é mais ou menos assim. Então, a gente é muito corrido, é muito corrido. Então, esse cuidado, às vezes, excesso de atividade na casa do Senhor, acabava atrapalhando a nossa vida espiritual. O que eu estou tratando aqui nessa questão é que vocês são privilegiados de poder ter um culto aqui de quarta-feira, de doutrina, um ensaio do coral na sexta-feira, que é uma coisa que está ficando cada vez mais rara em igreja, coral. Eu fico tão triste com isso, né? Porque acho que o canto coral eleva tanto nosso pensamento da doutrina da graça, mas a casa de Deus é um lugar de cuidado. Eu preciso ter zelo com as coisas do Senhor, mas ao mesmo tempo ter zelo para que esse zelo na casa do Senhor não me consuma. Não me consuma. A casa do Senhor é um lugar, sobretudo, de cuidado com a minha vida espiritual e psicológica. Tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor que estão ficando doentes mentais na casa do Senhor. Vou explicar. Não cria um bloqueio imediatamente com essa afirmação minha. Lá no Rio de Janeiro tem um lugar chamado Laje, uma cidadezinha no interior do Rio de Janeiro, e eu tenho um primo que é pastor presbiteriano, meu irmão é pastor da Igreja Nazarena, meu primo pastor presbiteriano, tenho primos pastores batistas, nossa família tem bastante gente envolvida nessa obra. Meu primo pastoreava a Igreja Presbiteriana de Lajes. E lá nessa cidade tem um hospital psiquiátrico chamado Doutor Eiras, é o nome desse hospital psiquiátrico. Meu primo disse que foi fazer visita nesse hospital, que ficava próximo à igreja dele. Ele descobriu que 50%, naquela época, agora a internação de pessoas com problemas mentais diminuiu bastante, mas naquela época que ele foi visitar, tinha bastante gente internada, 50% das pessoas que lá estavam eram oriundas de igreja evangélica. 50%. É um número muito alto, porque nós não somos 50% da nação. Aí meu primo resolveu entrevistá-los, né? Aqueles que era possível fazer entrevista, né? Porque alguns tinham que ficar mesmo trancados, eram violentos. Aí alguns deles compartilharam que havia algumas práticas em alguns movimentos chamados neopentecostais, que eles exigiam que se buscasse a Deus de tal forma que, se não acontecesse determinada coisa, que eu não vou dizer aqui o que tinha que acontecer agora, mas se não acontecesse determinada coisa, eles tinham que continuar buscando, e a pessoa, aquilo entrava na mente da pessoa de tal forma que a pessoa buscava, não acontecia nada. Aquilo, pessoas que já tinham propensão a ter algum problema, que precisa que tenha uma propensão, acontece um gatilho, e esse gatilho faz com que a pessoa tenha aquele problema. Aí acontecia pessoas esquizofrênicas, que via anjo, demônio em tudo quanto é lugar, pessoas com mania de perseguição, com depressão, crise de ansiedade, e fortíssima, né? Porque a crise de ansiedade pode ser tratada em casa, mas em grau elevadíssimo, tudo oriundos de igreja evangélica, práticas da igreja que levaram eles a ter aquele problema. Então,
A casa do Senhor é um lugar de cuidado. Então, cuidado significa que eu tenho que lembrar que o fruto do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, vai chamar minha atenção que nós temos que ter domínio próprio. Domínio próprio nos dá a ideia de temperança, de moderação. Então, todas as coisas que venham a nós temos que ser feitas com moderação. Aqui é o lugar para isso. Aqui é o lugar de exercitarmos essa temperança. Aqui é o lugar de nós pensarmos, eu estou muito ativo, eu estou pouco ativo, eu preciso me equilibrar nesse sentido. Eu tenho feito a obra do Senhor relaxadamente, ou tenho feito exageradamente? Como eu tenho feito a obra do Senhor? Reverendo Timóteo Carriquer, autor de alguns livros de missão integral, foi um professor meu num curso de missiologia que eu fiz algum tempo atrás, pelo André Jamp. Ele é um norte-americano, casado com uma brasileira. Ele disse que... É minha, sabe? É? Ele disse que se Deus falasse para ele que ele precisaria, que voltaria em 5 anos, daqui a 5 anos eu vou voltar para buscar a minha igreja. Ele disse, eu gastaria desses 5 anos, 3 anos me preparando e 2 anos no campo pregando. O que ele está querendo dizer com isso? Um equilíbrio, uma dedicação ao preparo, um cuidado com aquilo que ele vai falar. Perdão. A casa do Senhor é um lugar de cuidado, é um lugar de eu vir me preparar para que eu possa ser exemplo numa sociedade que cada vez mais se polariza, não só politicamente, mas em todas as áreas da vida. Essa semana a atriz Cássia Kiss colocou lá uma palavra crítica em relação à homoafetividade. Ontem eu já li que os atores da novela que ela participa, que eu não sei nem o nome da novela que é, porque eu não gosto muito de assistir a Globo, né? Mas eu li na internet que todos os atores da novela que ela participa estão pedindo que a Rede Globo faça a rescisão do contrato da Cássia Kiss, porque acusando ela de homofóbica. Eu estou citando esse exemplo para dizer como é que a nossa sociedade está doente. Doente psicologicamente, doente espiritualmente, principalmente. Aqui dentro é lugar de cuidado. Eu venho à casa do Senhor para cuidar da minha alma. E para encerrar esse ponto, doutor, esqueci o nome um ex-pastor e médico, psiquiatra, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Ele foi do Prêmio Meu Presbitério há muito tempo, só que agora me deu um branco o nome dele. Enfim, ele é psiquiatra em Brasília, trabalha como morador de rua e foi pastor, mas teve um problema de decepção com a igreja, saiu da igreja, foi ficar só com a medicina. Aí, de determinado momento da vida dele, isso ele contou no testemunho para nós, determinado momento da vida dele, ele falou, eu tenho que voltar para a casa do Senhor. Olha, psiquiatra, tenho que voltar para a casa do Senhor porque eu preciso cuidar da minha alma, cuidar do meu espírito. E procurou uma igreja presbiteriana mais próxima da casa dele em Brasília, e lá ele foi para ouvir a palavra do Senhor. Mas veja, um pastor que abandonou o ministério, foi viver a profissão de médico, como psiquiatra e clínico geral, né, que ele atende, mas em um determinado momento ele sentiu que precisava cuidar da sua alma e do seu espírito. Para onde ele foi? Ele foi para uma clínica? Ele foi procurar um outro colega pastor? Ele foi para um autoajuda? Não, ele foi para a casa do Senhor. Foi para a casa do Senhor. Buscar a Deus para que tratasse sua alma. Nós precisamos vir à casa do Senhor para cuidar da nossa alma. Em quinto lugar, a casa de Deus é um lugar muito especial. Muito especial. Salmo 84, de 1 a 4... versículo 10, vai dizer mais ou menos isso aqui, né? Eu vou ler um resumo aqui mais ou menos. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da tua casa do que em qualquer outro lugar. 1000, em qualquer outra parte 1000. É o salmo que fala, né? O Salmo 84 que fala, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. É lindo demais, sabe? Poder saber que a casa do Senhor é um lugar especial. É um lugar diferente. O salmista declara seu prazer pela casa de Deus, dizendo que o melhor de todos os lugares da sua preferência é a casa de Deus. Eu brinquei aqui no início falando que na minha lua de mel eu fui à igreja porque eu gosto da igreja. Gosto de encontrar com os irmãos, olhar para os irmãos.
Nada daquela internet, ficar olhando para a tela ali, tela fria. A gente faz culto na nossa casa também online, porque a gente tem parentes espalhados aí pelo país e a maioria no Rio de Janeiro. E a gente sente saudade, há um culto, a família faz um culto online toda segunda-feira. Então a gente participa do culto online toda segunda-feira, mas não é a mesma coisa. Quando a gente se encontra, e às vezes a emoção é tão forte, quando se encontra fisicamente, que a gente chora de saudade, de emoção. E a saudade às vezes é tão grande da gente que está aqui longe deles lá, que chega a doer no peito. Aí tem que olhar no olho do irmão, sabe, falar com ele, com ela, olha, que prazer te encontrar. A casa do Senhor é um lugar muito especial. Aqui nós não nos encontramos para um churrasco. Isso não significa que se vocês o fizerem, não vão me convidar, né? Estou aí, tá? Estou lá em Ebenezer, mas lembrem de mim quando entrarem no seu reino. Mas aqui não é um lugar, quando a gente entra para um churrasco, aqui a gente entra para um lugar de uma ação, de um ato, de algo que a gente faz aqui e que vamos viver lá no céu. É um ensaio do que é o céu, é um lugar especial demais, é um pedacinho do céu. Literalmente um pedacinho do céu, Deus está presente. Veja, você pode estar aqui na casa do Senhor e não estar nem percebendo, e Jesus transformando o coração de alguém aqui nesse instante. Veja, você pode estar aqui ouvindo a palavra e Deus está falando na sua mente ou na mente de alguém, e alguma coisa sendo modificada. Fisicamente, espiritualmente, biologicamente, o Senhor está fazendo uma obra. Veja que lugar especial. Que lugar especial. Aqui você se reúne com outros pecadores, dos quais eu talvez seja o maior, mas se reúne com outros pecadores para poder engrandecer o nome do Senhor, para alcançar misericórdia. Que lugar especial. Que outro lugar do mundo você vai encontrar assim? Jacó, quando tem a visão de Deus lá naquele lugar, ele fala que terrível esse lugar. É a casa de Deus, é a porta do céu. Deus estava aqui, eu não sabia. É um lugar especial demais. Não é um lugar qualquer. Aqui não é um lugar para vir de qualquer maneira. Aqui não é um lugar qualquer. Aqui é um lugar muito especial. É onde Deus habita. É onde Deus fala ao teu coração. Onde Deus transforma a vida. Onde você comunitariamente louva ao Senhor. Onde nós engrossamos o coro de glórias ao Senhor. É um lugar especial. Em sexto lugar, a casa de Deus é um lugar de santidade. Salmo 93:5 diz: a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Palavra santo significa separado. Santidade significa separação. Eu tenho que estar me separando do quê? De tudo aquilo que não é de Deus, de tudo aquilo que me faz mal, de tudo aquilo que é ruim. E quando eu entro nesse processo de santidade, me separando dessas coisas, eu estou indo para tudo aquilo que faz bem para a minha alma. Então a casa do Senhor é esse lugar. Para servir aqui no santuário tem que ter preparação. E a preparação começa na nossa casa quando a gente começa a orar. A preparação pode não começar na nossa casa, mas quando a gente botar o pé daquela porta para dentro, começa a preparação, porque certamente Deus vai estar falando com você. Ele vai estar falando: ih, você entrou na minha casa. Ele vai estar falando: ih, você fez sua oração, e você rapidamente ali, mesmo sem ninguém perceber, com o olho aberto, mesmo: Senhor, me perdoa, né, aquilo que eu fiz, Senhor, alcança-me com a tua graça. E você vai entrando e as coisas vão acontecendo, sabe? Porque é um lugar de santidade. Você não consegue ficar sem pedir perdão a Deus, não consegue ficar sem dar um glória, mesmo que seja baixinho. Eu não falo baixinho, eu falo glória alto, porque eu gosto da glória a Deus. E você saber entrar naquele lugar santo e saber que quando você colocar a mão no instrumento para tocar, você está fazendo para a glória do Senhor. Quando você abrir sua boca para louvar, eu estou fazendo para o Senhor. E olha que perigo também que é: Deus está vendo o coração. Por isso não tem como você mentir. Essa sua adoração não tem como ser mentirosa, porque se ela o for, ela não é adoração. Entende? É um lugar de santidade, é um lugar... aqui tem algumas igrejas grandiosas aqui, em São Paulo, mais longe de vocês aqui, eu não vou falar de denominação, que em torno dessas igrejas há um comércio religioso, vende-se... romana e protestante, tá? Igrejas católica, apostólica romana e igreja católica, apostólica protestante, aqui na nossa região. Interior aí, não sei, na capital também, igreja, em torno da igreja só está vendendo cruz, vendendo cordão, garrafinha de água consagrada, toalhinha com suor do homem de Deus, coisas assim. Estão aí, em torno da gente. Mas quando você entra no templo, aquilo fica tudo para fora. Porque Deus fala.
A palavra de Deus diz: Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O cálice aí não é de calar, de eu não falar nada, de eu não dar glória, de eu não louvar o Senhor. Mas o cálice toda a terra, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é ruim. Porque agora Deus vai falar. Deus vai falar através do louvor, da oração. Deus fala até da disposição dos móveis. Você olha para o púlpito. Eu fui numa igreja de semana, Rafael estava comigo, não vou falar qual é a igreja. Eu falei: que igreja linda, Rafael. Não sei se foi com o Rafael. Não, foi com o irmão Marcos que eu falei. Rafael estava lá, mas eu falei com o irmão Marcos. Eu falei: que igreja linda, igreja bacana, mas eu estou sentindo falta do púlpito. Aí eu brinquei com o irmão Marcos: está vendo essa barriga grande aqui, pastor? É calo do púlpito. Eu fiquei encostado lá no púlpito e cresceu esse calo aqui. Então, eu sinto falta dele. E a igreja não tinha um púlpito. Era uma igreja linda, bonita, mas não tinha um púlpito. Eu me senti estranho ali. Falei: se me mandarem pregar aqui, eu vou ficar sem rumo, né? Porque púlpito, você olha, obviamente que é uma coisa cultural também minha, não estou fazendo crítica particular, mas aí você entra numa igreja, você vê o piano naquela posição, glorifica o Senhor, você vê a disposição dos bancos, você vê a tela com o texto bíblico, você vê a sarça ardente. Está desatualizada aquela sarça ardente ali, então já tem que tirar, já tiraram na pomba, já mataram a pomba, tem que botar fogo ali na pomba e está desatualizada ali. O fato é que a gente olha, vê todas essas coisas, dando glória a Deus. Você fica olhando que a casa dos lugares de santidade, você: não posso aqui pensar mal, eu não posso ficar chateado com o irmão, eu não posso ficar aborrecido com ele, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que me separar, eu tenho que me purificar, eu tenho que me santificar. Lugar de santidade. Pastor, o senhor está dizendo que não vai acontecer nada que não é santa da igreja? Infelizmente vai, né? Coisas que acontecem lá no Rio de Janeiro. Teve uma igreja lá que os irmãos saíram no tapa no meio do culto, lá no meio do culto. Não vou nem dizer porquê, né? Porque qualquer que seja o motivo, é menos importante numa hora como essa, né? É lamentável. Mas se eu entrar aqui, eu tenho que perceber que esse é um lugar que tem que ser para me separar para o Deus Altíssimo. Em último lugar, irmãos, a casa de Deus é um lugar de alegria. Ah, glória a Deus. Diz lá no Salmo 122, 1, né? O que diz nesse Salmo? Vocês sabem de cor: alegrei-me quando me disseram. Vamos aonde? Casa do Senhor. Que alegria! Quando alguém fala assim: vamos à casa do Senhor, a pessoa ficar triste, não tem parte com Deus, não. Se a pessoa fica mais alegre para ir ao shopping do que ir para a casa do Senhor, tem alguma coisa errada. Desculpa se acontece com alguém aqui, mas se eu fico mais alegre por ir para o shopping do que para a casa do Senhor, tem alguma coisa errada. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É lá que eu vou alcançar misericórdia. É lá que, sabe, é um prazer. O servo do Senhor, ele tem esse prazer de estar na casa do Senhor. Os salmos todos, a gente vai ler Salmo 65, 4, Salmo 1, versículo 2, Salmo 100, versículo 1 e 2, tudo chama a atenção da alegria na casa do Senhor. Há um salmo, eu não anotei ele aqui agora, mas eu me lembrei, que o salmista fala da traição, né? E ele fala: olha, aquele que me traiu não era o meu inimigo. Aí, olha, eu vou chamar a atenção só para a parte que eu quero, tá? O texto fala sobre isso. Quem me traiu era aquele que caminhava comigo para a casa do Senhor. Nós éramos uma multidão em festa, indo para a casa do Senhor. Esquece a traição do texto do Salmo 55, ele estava no Salmo 55. O que eu quero chamar a atenção é que ele era uma multidão em festa, indo para a casa do Senhor, uma festa na casa do Senhor, uma alegria estar na casa do Senhor. Há um salmo que fala também que tu mudaste meu lamento em baile e me cingiste todo de alegria. Há uma canção, né? Tu mudaste meu lamento em baile e cingiste todo de alegria. Conhecem? Ah, que pena. Vou botar no... Vou ensinar para os grupos lá da aula de flauta lá para tocar e cantar aí com vocês aí. O fato é que o Salmo dizia, isso não é um louvor, mas está no Salmo: o Senhor mudaste o meu lamento, minha tristeza, em festa, em baile, e me cingiu todo de alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu estava triste, preocupado, aborrecido com alguma coisa. E aí eu ia para a casa do Senhor lá, eu me alegrava porque eu via meus irmãos, porque eu via um louvor, porque eu via uma palavra, e ia para casa diferente. Puxa vida, tudo mudou, tudo está diferente. Concluindo, irmãos, entrarei na tua casa, Salmo 5:7, né? Está lá. Entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Precisamos restaurar o temor de entrar na casa do Senhor.
Precisamos restaurar o desejo de estar na casa do Senhor. Precisamos restaurar a alegria de estar na casa do Senhor, de experimentar a presença de Deus. E quando isso então acontecer, eu vi hoje na fila da votação, na televisão, tinha gente que não tinha aberto os portões do local de votação, tinha uma fila lá de fora para entrar. Seria bom, né, que o irmão Enio, quando fosse abrir o portão aqui da igreja no domingo de manhã, já encontrasse uma fila de irmãos ali. Pô, irmão Enio, então não quero entrar. Mas ainda falta alguma hora para o culto. Não, mas eu já quero estar aí, né? Já quero ficar em oração ali, já pensou? Precisamos restaurar esses desejos na casa do Senhor, e como uma multidão em festa, ir para a casa do Senhor, louvar e bendizer o nome do Senhor. O tijolo, o templo, ele vazio, é só uma construção. Eu brinco lá, falando com os irmãos da Ebenezer, fizemos lá uma obra, né? Tivemos a ajuda de uma engenheira aqui da igreja para nos orientar lá. Fizemos lá uma obra, conseguimos o nosso alvará de funcionamento, os bombeiros, e a igreja está bonita. Pintamos por dentro, por fora, ficou bonita. Eu falei, a igreja, ela está bonita, mas ela fica muito mais bonita quando os irmãos estão aqui dentro. Porque se os irmãos não estiverem aqui dentro, a igreja é só uma construção. Mas quando os irmãos estão aqui dentro, é lugar de alegria, é lugar de santidade, é lugar de cuidado, é lugar de adoração, é lugar onde Deus faz a obra na vida de cada um de nós e através de cada um de nós. A igreja, o templo, aqui Deus deu a nós o privilégio de congregar num determinado lugar, vocês aqui, eu lá na Ebenezer, embora que aqui também, porque a Ebenezer está ligada aqui. Que honra, que privilégio. Dediquem-se. Pode ser que daqui a algum tempo nós não tenhamos mais esse vigor, essa disposição de poder estar presente. Vocês devem conhecer alguém aqui dessa igreja que não está podendo vir à igreja porque está acamado, ou porque está idoso, ou porque está com alguma dificuldade física. Vocês devem conhecer. E se você for visitar essas pessoas, eu acho que sim, né? Eu não tenho certeza, mas se for visitar essas pessoas, vocês vão perceber como elas ficam tristes de não poder estar na casa do Senhor. Então aproveite. Que privilégio que você tem essa noite, que lugar maravilhoso que é esse lugar. Aproveite. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós.